ficar com a palestrante Ellen. Boa noite a todos. Chegar a fazer uma baguncinha, já tudo. É com imensa alegria que nós retornamos aqui o convite, aceitamos o convite de estar aqui com vocês, o nosso cameraman, Assim não atrapalha. que tem registrado as palestras, e eu já tenho um feedback para passar para vocês. Muitas pessoas têm acessado o site, já comentaram comigo, assisti a palestra que você fez no Ramatiz. Eu disse, quando que eu não te vi? Não, eu assisti pelo site do Ramatiz. Olha que bacana, pessoas que a gente não vê normalmente por aí e que estão acompanhando o trabalho aqui da casa, dos palestrantes que vêm até aqui, através desse registro. Para começar a noite com um clima mais fraterno, nós selecionamos um poema que diz assim: pouca memória, tão clara e doída tanta. Foi recente, mas tanto tempo faz que se foi. Partiu numa manhã de chuva, minha mãe partiu. O único momento em que não repartiu. Sua morte não repartiu. Disse um dia, viver é um jardim precário. Mas vejo em teu jardim a eternidade do jasmim, porque é belo o eterno, porque é belo o jardim. Sim, o dia nasce todos os dias, por trás dos montes que vejo de teu jardim. A cada manhã, o vizinho passa em frente à casa e não te acena mais. Nunca mais. Acena para um jardim vazio, por medo da morte, espanto, pela luz do dia que ainda freme de teu canto. Ainda assim, é noite em teu jardim, mãe. Por mais que amanheça, por mais que amanheça. Essas são palavras do nosso poeta catarinense de Timbó, Lindolf Bell, que num momento de dor extrema, ao sofrer a perda física de sua mãe, como todo poeta, transformou a sua agonia em belas palavras. E como nós estamos próximos de uma comemoração alusiva ao Dia das Mães, nos veio de inspiração abrir com esse poema uma reflexão. Será que nós aqui hoje estamos preparados para dizer adeus às nossas mães? Aqueles que ainda não o fizeram, alguns já tiveram que passar por essa existência, nessa existência, por esse momento de dizer adeus à sua mãe. Seja ela a sua mãe biológica ou a mãe de criação. As mães que nos surgem ao longo da jornada, que chamamos de amigos, de vizinhos, mas que têm função de mãe em nossa caminhada. Quantas mães! Aquela mãe que te abraça com ternura, mas que não é tua mãe física, biológica, mas é tua mãe espiritual, que guia os teus passos, que te fala coisas que normalmente as mães não falam, que te ama incondicionalmente, embora não tenha teu sangue. E as mães que são mães biológicas, e além de mães biológicas, são amigas, são companheiras. O olhar maternal. Esse olhar maternal vai além do gênero feminino, masculino. Há belíssimos homens que têm olhos maternais. São aqueles homens protetores, aqueles guerreiros, provedores, que fazem de tudo para que o seu lar seja harmonioso,
para que a casa seja uma casa simples, mas onde reina harmonia, felicidade, compreensão. Não há como falar de mãe sem falar da sabedoria de ouvir, porque toda mãe sabe ouvir o filho como ninguém. E não é aquele ouvir assim, sei o que você está dizendo, mas é prestar atenção em cada gesto, em cada sentimento. É abrir o coração para realmente concentrar todo o momento no ato de ouvir. Ouvir não para julgar, ouvir não para condenar, simplesmente para deixar claro que você está diante de um ser que sabe ouvir. E quantas vezes nós não temos tempo para ouvir? Quantas vezes nós não ouvimos nossas mães? Quem não tem uma história para contar? Ah, bem que minha mãe me avisou. Hoje eu entendo. Só hoje eu entendo o que minha mãe falava lá anos atrás, quando eu era adolescente ou quando eu era criança. Quem de nós não tem uma lembrança de não esquece o casaco, meu filho? Está levando o guarda-chuva? Olha, estou vendo que vai chover. E essa preocupação, que muitas vezes irrita algumas pessoas, ai, que coisa, sempre que eu sair de casa, minha mãe vai lembrar do casaco. Que coisa! A gente até ouve falar, né, que uma preocupação das mães, né, que mãe é aquela que te lembra do casaco, né, que você não está com frio, mas ela se preocupa com o teu frio, né? Então você acaba vestindo o casaco, muitas vezes leva e investe, mas é a preocupação de mãe. Então, aqui nesse momento em que estamos reunidos, cada um exercendo o seu papel na sociedade, seja como filho, filha, como mãe em potencial, como mãe dos filhos dos outros, as mulheres que não podem gerar filhos fisicamente nesse planeta, assim como os homens que também não podem ter filhos por questões biológicas, podem sim ser pais e mães dos filhos da humanidade inteira. Há tantas crianças precisando de apoio, de carinho, amor. Então não há barreiras para exercer a nossa maternidade, a nossa paternidade. Basta que o coração se abra. E isso pode acontecer naturalmente na nossa caminhada, de várias formas. Cada um encontrando a sua melhor porta, como melhor servir. Quando nós vínhamos para cá nessa noite, ainda refletindo sobre os estudos acerca desse tema, nós lembramos do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perda dos entes queridos, na questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Aí a resposta é: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa assim uma prova, uma expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos por meios que vos estão ao alcance. E aí o texto do Livro dos Espíritos segue dando exemplos muito curiosos e próximos da nossa realidade. Porque quando nós estamos diante da perda de um ente querido, sendo esse ente, no caso, nossa mãe, vem uma aflição. Nós que muitas vezes nos julgamos desapegados, que estamos estudando a imortalidade, que já entendemos que existem vidas sucessivas, que estamos todos de passagem por esse planeta, nós que muitas vezes já nos sentimos preparados para deixar esse barco quando tiver que deixar, diante da morte iminente de um ser que amamos, é que vemos se realmente estamos preparados. Eu conversava com minha amiga e colega de trabalho, Aline, sobre essa questão do desapego, né? E a gente estuda, a gente lê, a gente partilha o que a gente lê com vocês e assiste, né, outras pessoas partilhando seus conhecimentos também, e tira dúvidas. E de repente você pode se achar um tanto quanto desapegado, né? Eu estava numa fase que eu pensei, eu acho que eu estou bem desapegado, porque eu notei que nas minhas últimas viagens, as minhas malas foram diminuindo de tamanho. E olha que para mulher isso é difícil. Afinal
primeira vez que eu viajei, eu levei uma mala gigante, cheia de coisa. E depois, a segunda viagem que eu fiz, já foi uma mala metade do tamanho, para o mesmo destino, longe. Né? E de repente eu voltei com uma mala menor ainda. Eu pensei, estou evoluindo. Me achei um pouco, como a galera jovem diz, me achei. Né? E de repente eu resolvi cortar o cabelo. Estava anos com o cabelo comprido e o cabelo não estava legal, eu vou cortar o cabelo. Eu, um ser desapegado, né, beirando quase uma coisa meio luminosa, assim, cortei os cabelos e quando dei por mim, eu estava triste, porque eu sentia falta do meu cabelo. E aí eu me peguei chorando na frente do espelho, eu, me achando ser quase desapegado das coisas materiais, chorando a falta do meu cabelo. E eu pensava, mas vai crescer, meu cabelo vai crescer. E isso fez com que eu pensasse que por mais que nós tenhamos todo um manancial de conhecimento, os grupos de estudo, os livros que a Nelly, bem no começo da noite, colocou para a gente ler e reler, por mais que a gente tenha informação, muitas vezes nós nos enganamos. Porque nós achamos que estamos numa condição, mas vem uma situação da vida que nos mostra o contrário. E eu descobri então que eu não sou tão desapegada à matéria assim não. Porque se fosse, eu não ia ligar para o meu cabelo. Porque se eu sofri a perda do meu cabelo, imagina quando eu tiver que deixar o corpo físico inteiro. Vocês, se vocês sofrem perder qualquer coisa material de vocês hoje, seja uma carteira, um iPad, um iPod, um iPin, como colocaram no Facebook, seja o que for, pensem, vocês se irritam diante disso? Vocês ainda se irritam por perder um documento, por perder qualquer coisa material? Se a gente ainda se irrita diante dessas pequenas coisas, é porque a gente não aprendeu. E muitas vezes isso não está claro na nossa vida. Mas o que o livro dos Espíritos especialmente vem nos falar, que é um exemplo bacana para a nossa vida, é que é o egoísmo que nos faz sofrer. Porque se nós sabemos que estamos todos de passagem por esse barco azul, ora, nós sabemos que aqueles seres que ainda não entraram nessa viagem vão desencarnar. Nós vamos desencarnar. Os seres que nos precederam vão desencarnar. E a ordem disso tudo não é a ordem cronológica, né? A gente sabe que não é assim. É a ordem que as coisas têm que acontecer naturalmente. Mas se você ama alguém, você não prende, você não aprisiona, você liberta. E ao libertar essa pessoa, você se sente leve. Então o exemplo do Livro dos Espíritos é o seguinte, que se você tem um amigo, no caso um ente querido, e esse ente querido ele precisa fazer uma viagem, porque aqui ele não está tendo condições de se curar, ele vai ter que ir para um lugar onde tem mais estrutura da medicina, onde ele vai ter acesso a melhores tratamentos para se curar, para ficar num estado de saúde, aqui ele está sofrendo. Você vai dizer, não, você não vai, você vai abraçar a pessoa, vai dizer, não, não vai, fica comigo, eu te amo. Não, você vai dizer, claro, vai. Ah, mas o tratamento é lá no Japão. Ok, o que acontece? Faz uma ação entre amigos, junta dinheiro, não é isso? Vai, cada um ajuda do jeito que pode, manda a pessoa para o Japão para se tratar. E lá ela vai encontrar, então, a cura para essa enfermidade. Desencarnar é a mesma coisa. Quando você ama alguém e chega a hora dessa pessoa partir, querer se agarrar a ela e ficar junto, não é sinônimo de amor. Porque se ela está partindo por uma lei natural, que é a lei acabou o tempo nesse planeta, ela tem que seguir, seja por uma enfermidade, por um acidente, a gente tem que desejar que ela seja feliz. Amar verdadeiramente é conseguir olhar nos olhos do ser amado e desejar que ele seja feliz, mesmo que ele tome um caminho distante do seu. Mesmo que ele tenha ideias contrárias às suas, mesmo que ele execute um projeto diferente do projeto de vida que você idealizou para ele. Isso é amar. Porque é muito fácil amar e gostar daquelas pessoas que fazem tudo de acordo com os nossos pensamentos, né? Que gostam de tudo que a gente gosta, que seguem o caminho que a gente imaginou. E vejam se os conflitos todos não estão nessas diferenças, né? No espelho, de projetar no outro os meus anseios. Ah, mas é dolorido. É.
Ninguém disse que não seria. Mas quanto mais nós nos apegamos a esses entes queridos, e queremos eles por perto, e assim deveria ser, porque nós os amamos, afinal de contas, mais nós vamos sofrer, e eles vão sofrer. Porque nós sabemos que desencarnar é uma passagem, né? Os seres queridos, nossos entes queridos, vão permanecer vivos. E essa é a grande consolação de se estudar o Espiritismo. É compreender como que nós, já sabendo que estaremos vivos, podemos ainda assim nos comunicar com esses entes, como que haverá reencontro, de que maneira nós podemos reencontrar essas pessoas. E isso tudo vai fazer com que a gente pense na vida por outro aspecto. Quem acredita só, os materialistas, né, que acreditam na unicidade da existência, ou seja, só existe uma vida única, essa. Você nasce aqui, vive, o corpo viver e morre aqui. Estes seres não têm consolo. Para estes seres o mundo é injusto, e eu concordo. Se eu tivesse o pensamento materialista, eu também diria que o mundo é injusto, porque uma pessoa nasce rica, uma pessoa nasce pobre. Uma pessoa nasce fisicamente perfeita, outra pessoa nasce defeituosa. Como assim? Se Deus é justiça e bondade, que justiça é essa? Por que Ele privilegia um em detrimento dos outros? Não haveria justiça. Não havendo justiça, não haveria igualdade. E se não há igualdade, não há bondade de Deus. E Deus seria uma farsa. Mas, ao estudar a vida através de outro prisma, como se nós agora subíssemos no alto de uma montanha e víssemos uma cidade lá embaixo, nós vemos a cidade de outro ângulo. Os materialistas, eles estão vendo a cidade do miolo, do centro, e eles veem tudo tumultuado. Aquilo que eles veem, os prédios, as casas, o que eles tocam é o que existe. Mas nós que estamos estudando o caminho espiritual, nós estamos no topo da montanha. E do topo da montanha nós olhamos a mesma cidade. Mas essa cidade é totalmente diferente. Ela não é a única coisa que nos cerca. Ela é um ponto onde estamos, mas através do qual nós passaremos. E acima dessa cidade há um céu cheio de estrelas. E essas estrelas são o nosso futuro. O nosso futuro, para os materialistas, é o túmulo. Se encerra no túmulo. O futuro, para quem estuda a espiritualidade, sem dúvida, transcende o túmulo. O túmulo é só uma porta. Uma porta que desvenda um grande mundo. Um mundo muito melhor que esse. Aí vem aquela expressão, né? Partiu dessa para uma melhor? Pode ser. Partiu dessa para uma melhor. Mas lembrando que nesse mundo melhor, nós encontraremos amigos que fizemos. Nesse mundo melhor, nós colheremos o que plantamos hoje. Porque ninguém vai mudar de condição simplesmente porque desencarnou. Isso pode ser uma decepção para muitas pessoas, né? Quem teve aqueles parentes mais antigos, né? Eu tive na minha família, a gente tem que falar da gente, né? Falar da gente, eu acho que é o mais honesto. Eu tive na minha família um parente mais distante que era muito rabugento e era cheio de vícios. E a família toda falava mal desse parente, tá? A vida inteira. Eu era criança, eu ouvia todo mundo dos dois lados da família falando muito mal desse parente, porque ele tinha todos os vícios, porque ele era isso, porque era idiota, porque enganava, porque jogava, tudo que vocês imaginarem de vida. Tinha um viveu. Eu não lembro, mas tinha. Depois, eu lembro que foi o primeiro enterro que eu fui, eu devia ter uns 5 anos de idade quando eu fui no velório. E aquela coisa, né? As pessoas choravam, as pessoas gritavam, e diziam, meu Deus, como ele era bom! Eu pensei, e com 5 anos eu comecei a pensar, será que é a mesma pessoa? Aí eu acho que eu cutuquei antes bem, mas é a mesma. É aquele tio lá? É, querida, ele morreu. E eu pensando com 5 anos, eu juro, que eu pensava assim, que engraçado, né? Depois que as pessoas morrem, elas ficam boas. E ali eu tive uma percepção que só na fase adulta que eu fui compreender que, peraí, não é que a pessoa fica boa, que nós temos a mania de depois que morre a pessoa ali, você só vê o bom.
Então ele tinha aquelas virtudes todas. Ele, com certeza as pessoas que choraram tinham motivo para chorar. Tinha ajudado não sei quem, né? Tinha tido filhos, então ele era pai de alguém, ele era... Mas olha só, a vida inteira você não ouvia falar bem da pessoa. Depois, isso para mostrar que é da nossa cultura de meio que endeusar a parte. Né? É incrível, é de se pensar. Mas em termos de reflexão séria para a nossa vida, não pensem que nós viraremos anjinhos só porque desencarnamos. Não, não é. Seria bom, né? Cada um de nós sair com umas asinhas assim, com nada, voar para a vida. Mas não, nós seguiremos na nossa sintonia. Se você é uma pessoa que está nessa sintonia de construção do planeta, de se engajar em obras sociais, de ajudar, mesmo não tendo dinheiro, você vai lá e ajuda no seu, sabe, com o seu coração aberto, você está ali participando, produzindo, criando na sua área. Você pode ter a profissão que tiver, ou pode ser uma pessoa analfabeta que não teve chance de estudar. Ainda assim você pode colaborar na sua comunidade, doando o quê? Doando de si. Como o quadro lembra, olha lá, não há nada que proteja melhor que o calor de um sorriso. Quem de nós é tão pobre que não pode dar um sorriso? Quem de nós é tão rico que não precise de um sorriso? Então são gestos simples e nós às vezes complicamos tanto a nossa jornada, né? Nós nos inquietamos com mega projetos. E se eu ganhar na loteria, aí sim, eu vou ajudar uma obra assistencial. Gente, tem gente que passa a vida inteira, vocês conhecem, sonhando que vai ganhar na loteria, chega um dia, desencarna e não ganhou na loteria. E aí vocês acham que vai ser bacana para essa pessoa chegar no plano espiritual e dizer assim, ah, pois é, eu tinha essa missão a cumprir aqui no planeta, né, mas, bom, como eu não ganhei na loteria, eu não fiz. Né? Vão dizer, mas não estava no teu plano ganhar na loteria. Olha aqui, ó, você não planejou ganhar na loteria. Você planejou participar de projetos sociais no seu bairro e ajudar cerca de 30 crianças por 10 anos. Era esse o seu plano. Não estava dizendo que você ia ganhar na loteria e ajudar 1 milhão de pessoas. Fracassou. Então nós fracassamos nas pequenas coisas que deixamos de fazer, não são nas grandes. Ninguém tropeça em montanha, né? Ninguém tropeça em montanha. Nós tropeçamos nas pedrinhas. Nós resvalamos nas pedrinhas que nos fazem escorregar. Então, refletir essa noite sobre o que eu, neste momento da minha existência terrena, com todos os problemas que acontecem na minha vida, com todas as inquietações, com todas as cobranças, com a falta de energia que às vezes vem e abate a gente, né? Aquela falta de energia, aquele desânimo. O que eu posso fazer para sair dessa situação? O que eu, diante da enfermidade de um ente querido, vendo uma pessoa muito amada adoecer, talvez sem esperança de cura física, o que eu posso fazer nesse momento? Para consolar, para aliviar a dor, para compreender. As respostas estão dentro de nós. Mas, no tumulto, um mar assim agitado, um mar com ondas muito violentas, não nos permite ver os peixes, os corais, toda a vida marinha submersa. É preciso acalmar o mar, é preciso aquietar as ondas, é preciso serenar as águas para atingir as profundezas da vida real. Porque nós todos estamos imersos num planeta que é cercado de matéria. E é natural que as coisas materiais falem muito alto. Os bens materiais, o consumo excessivo, o ter, sempre sobressaindo-se ao ser. Mas se nós estamos essa noite, nessa quinta-feira, dentro dessa casa, dispostos a ouvir, é porque já estamos um degrau acima dessa matéria toda. Nós já estamos caminhando em outro ritmo. Nós já estamos abrindo o nosso coração para essas sementes, que são sementes da imortalidade. E melhor de tudo, abrindo nossos olhos
para uma verdade libertadora. A verdade é que não há morte. E se não há morte, não há por que sofrer. Olha que lindo e forte isso. Não há por que sofrer. Isso quer dizer que então, se alguém da minha família desencarnar, eu não vou chorar? Vou chorar. Mas eu vou chorar de saudade. Eu vou chorar de saudade, não desesperadamente, porque nunca mais verei aquela pessoa, que afinal de contas era tão boa, depois você descobre que não era tanto assim. Mas não, você vai chorar porque você sente saudade. Sim, honestamente você sente saudade, aceitando as falhas, os erros que todos nós temos, vendo as virtudes e os defeitos, e ainda assim chorar de saudade, claro. Por quê? Porque nós somos seres ainda em estado de evolução. Né? Se fôssemos anjinhos, não estaríamos aqui reunidos nesse planeta. Estaríamos num planeta hierarquicamente superior, ouvindo uma pessoa hierarquicamente superior, falando de um assunto muito superior. Né? Mas nós estamos juntos, na mesma caminhada. Estamos todos no mesmo balaio. E se estamos todos no mesmo balaio, é porque temos que aprender uns com os outros. Olha aqui. Temos que aprender uns com os outros. No convívio diário mesmo. É no dia a dia que a gente aprende. É no dia a dia que a gente se transforma. No dia a dia que a gente vai se burilando, né? Deixando de ser carvãozinho para se tornar o diamante. Então, são pequenas lembranças que todos nós já temos dentro do nosso coração, mas que vale a pena sempre voltar a ouvir e principalmente colocar dentro da mente. É preciso aquietar o coração, as turbulações, aquietar, para poder fazer com que essa sintonia entre cada um de nós e a nossa equipe espiritual, os nossos mentores que nos acompanham e que nos amam, que têm corações maternais, que eles possam nos acolher, nos afagar, nos abraçar. Imagine o desespero desses seres, a agonia que eles podem ter de nos verem muitas vezes em sofrimento profundo, sem que eles possam nos amparar. Não porque eles não querem, mas porque nós não permitimos. Quando que nós não permitimos ajuda? Quem não gostaria de ser ajudado pelo seu mentor, pelo seu anjinho da guarda? Como assim? Toda vez que nós nos rebelamos, toda vez que nós perdemos a fé, que nós deixamos de acreditar, milagres existem? Sim. Anjos existem? Sim. Tudo que você acredita existe. Mas se você deixa de acreditar, milagres não existem. Há pessoas que não acreditam em milagres, não é verdade? Há pessoas que acreditam e têm certeza que a vida é um milagre. Então nós podemos escolher em acreditar ou não acreditar. Mas além da crença cega, há sempre um manancial de informações a serem estudadas. Porque a partir do momento que você decide, ok, quero acreditar. Mas aí não basta só acreditar. Você tem que saber como funciona. Tá bom, eu tenho fé. Mas como é que é isso? Como é que é isso? Eu tenho fé que meu anjo da guarda pode me ajudar. Mas como que ele pode? Através de que recursos? Se eu estou na matéria e ele não está. E aí vem toda essa doutrina maravilhosa, codificada por Allan Kardec, para nos servir de base para tantas outras obras que vêm sendo publicadas até os dias de hoje. Então está tudo aí, está tudo escrito. Hoje em dia, não só escrito, também a gente vê na internet, né, vários livros podem ser baixados gratuitamente. Enfim, fontes não faltam. O que falta? Nosso interesse de buscar essa inquietação, de ouvir, mas não simplesmente acreditar em tudo que você ouve. Ouvir, filtrar o que te serve e ir atrás de mais informações. Mais informações. Informações que te sirvam de quê? De escudo, de base. Informações que te façam levantar melhor. Informações que te deixem uma pessoa melhor. Que te consolem profundamente a alma. Que te expliquem o que até hoje não foi explicado.
que falem de onde você veio, onde você está, mas, sobretudo, para onde você está caminhando, para onde nós estamos caminhando. Nós não somos seres parados, estáticos, já pensaram nisso? Quem já conversou com o pessoal aí da física quântica, ou lê artigos, sabe que nós todos somos energia, né? Porque lá dentro do átomo existe energia. Então vejam que tudo é energia, e o mais incrível, essa energia dinâmica, ela fica rodando, girando, ela não é parada. Então pensem que tudo nesse momento gira, tudo nesse momento se move. A única certeza que nós temos nesse momento é que nada é permanente. Tudo segue, tudo se transforma. E nós temos uma ferramenta incrível que é o pensamento. E isso é muito aplicado pelas mães. Quando as mães veem o filhote sair de casa para uma viagem, quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe. Ela olha com um amor incrível, mas assim que o filho sai, com certeza ela fecha os olhos e seja a fé que ela tiver, ela vai fazer uma oração, uma prece, vai enviar pensamentos protetores para esse filhote, para que a viagem transcorra bem, para que dê tudo certo, para que ele não adoeça. Mandar coisas boas. Então o pensamento, ele cria. O nosso pensamento, ele é responsável pelo nosso dia. Se você amanhece pensando, hoje meu dia será tumultuado, ai meu Deus do céu, que coisa chata, tenha certeza que seu dia será tumultuado, meu Deus do céu, que coisa chata, e daí para pior. Mas se você amanhece sabendo que a agenda vai estar cheia, você não está muito bem, né? Você já sentiu que foi dormir cansado, mas aí já coloca o despertador um pouquinho antes para você poder não ter que pular da cama se você está cansado, né? Você já acorda mais devagar, se espreguiça, olha os gatinhos como se espreguiçam, né? Como os gatos são flexíveis e são animaizinhos interessantes. Então, você se espreguiça na cama, respira, põe uma música se você gosta de música, leia um artigo interessante que seja bom naquele dia, de coisas boas, não sanguinolentas, não violentas, coisas elevadas, né? de projetos bacanas, da própria literatura consoladora. E você faça essa experiência. Parece aquelas vendedoras de produtos. Experimente o nosso produto por 7 dias. E se você não ficar feliz, nós devolvemos o seu dinheiro. Mas é isso. Tente por 7 dias, por exemplo, que é um ciclo de 7, fazer isso. Acordar diferente, acordar um pouquinho antes, fazer uma mentalização para você, para o seu dia. Se você está preocupado com alguém distante, que está doente, que está passando dificuldades, você queria estar lá, mas não pode, não se inquiete, calma. Eleve o seu pensamento para essa pessoa. Abrace mentalmente. Visualize os raios de sol, como se os raios de sol pudessem, do teu lugar, abraçar aquele ente amado. E com certeza essa pessoa vai sentir um calor gostoso. Não é preciso estar perto para estar presente. Os grandes amores sobrevivem às distâncias. E quando são grandes mesmo, eles são reencontros. Hoje nós podemos estar nos reencontrando com seres de outras dimensões. Amanhã também. Então não tem por que sofrer, não tem desculpa para não amar, para não se doar, para não ajudar. Ah, mas eu ajudo tanto, e as pessoas são tão ingratas, né? Quanto mais a gente ajuda uma pessoa, mais ingrata ela é. A ingratidão é do ingrato. O veneno é dele. Não erra. Você nunca erra, nunca, jamais, por ajudar alguém que te nega as costas, né? Quando você precisa vir as costas, nega ajuda, não te dá a mão. Você nunca está errado quando você dá bom dia e a pessoa vira a cara. Você nunca está errado. Imagina. O problema é daquela pessoa, né? Se você sorri e a pessoa fecha o rosto. Se você diz bom dia, outro diz só se for para você. Quem que está com problema, né? Aliás, o Divaldo sempre fala nas conferências dele, né, que o mau humor é uma doença, é uma enfermidade. Há pessoas enfermas de mau humor. E essa pessoa que olha para ti numa manhã assim e diz só se for para você, é uma
pessoa doente. E aos doentes a gente deseja o quê? Cura. Então, se a pessoa diz isso para você, você não precisa se ofender. Não é com você, a pessoa está mal-humorada. E você está bem-humorado. Então, quem que está na vantagem? A resposta está na vantagem. E assim, quando nós então começamos a clarear a nossa mente sobre tudo isso, no começo pode parecer meio maluco, né? Meio maluco, porque você parece que está nadando contra a correnteza. E talvez seja uma expressão interessante. Nós talvez estejamos todos aqui nadando contra uma correnteza. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos avançando. Se o mundo todo estiver para o outro lado, cada um cuida de si. Cada um tem uma responsabilidade com a sua senda evolutiva. Eu, como desencarnado, não vou estar preocupada com cada um cumpriu a tarefa, né? Se atingiu os objetivos a que se propôs. Vocês vão estar preocupados? Quem está aqui vai estar preocupado pelo lado, será que ele conseguiu? Será que ele vai ter que voltar para o planeta Terra? Será que ele vai para o planeta? Será que ele vai para um umbral? Será que ele vai lá para o... Ninguém. A gente tem que dar conta de nós próprios. O que eu estou fazendo para ser uma criatura melhor. Não usar a máscara de, eu sou bonzinho, né? Mas o que eu estou fazendo para ser uma criatura melhor. Nós separamos também uma história para contar para vocês, que é da revista Reformador, da década de 1932, do livro 30 anos com Chico Xavier, um livro antiguinho. 30 anos com Chico Xavier. Já passou o tempo, né? Passou 5 minutos. Isso? Começou um pouquinho depois. Né? É só para terminar com essa historinha, tá? Tudo bem? É rápida. A história... Quando eu falo que é rápido, nunca é rápido. Aliás, o Quintana é um poeta que tem razão no que escreve, né? E ele diz o seguinte, que o tempo é uma questão dos relógios. Quintana. A história é de uma mulher que nasce numa aldeia do Mar Adriático, de Espanha. E essa mulher, ela nasce com deformidades físicas horrendas. Ela cresce sozinha. Ninguém sabe de onde ela vem, por que vem, filha de quem é. E vive das esmolas dos outros. Mas ela é tão feia, ela tem a pele grosseira, os olhos deformados, vesga. Ela tem problemas em todos os membros. Ela é corcunda. Tem um nariz também muito diferente dos outros narizes da região daquela aldeia. Tão diferente que todos a apelidaram de Fera. E a Fera, então, num determinado dia, sofre uma violência e acaba engravidando. 9 meses depois, ela tem um bebê. E, para surpresa de todos da aldeia, aquele bebê é um bebê lindo. Um bebê de cabelos dourados, que vão crescendo em forma de caixinhos suaves, olhos muito bem delineados, com um tom claro, feições de anjo. E todos na aldeia comentam, como pode a Fera, feia daquele jeito, ter tido uma criança tão linda, que parece um anjo? 4 anos apenas, e a criança começa a tomar conta da Fera, que nesse momento de vida já está adoecendo de uma enfermidade que faz com que ela perca a visão totalmente. Então, além de toda aquela monstruosidade que ela carregava no seu corpo físico, ela começa a ficar cega. E a criança linda caía nas graças das pessoas. Então, a criança conseguia água, pão, leite, para que os dois não morressem de fome naquela aldeia. Acontece que o inverno chega e a Fera pede ajuda do filho para conseguir uma bebida quente. E o filhozinho vai, quase 5 anos, pedir ajuda quando uma nevasca ocorre. A criança é soterrada pela neve. Fera não vê, já está totalmente seca. Mas ela grita, uiva, porque nem sua voz era audível. Vêm os moradores, conseguem encontrar o corpinho da criança já inerte na neve e entregam
aquela mãe feia, o filho morto. Ela entra num desespero tremendo, cai como que convulsionando no chão. Mas ela lembra nesse momento que o filho dizia: mãezinha querida, não desanimes nunca. Eu tenho sonhado, mamãe, com uma outra aldeia. Uma aldeia mágica, onde há árvores com galhos verdes, aves de luz, flores e frutos, onde os anciãos respeitam os mais jovens, há anjinhos sorrindo e mães que amparam sempre com amor os seus filhos. Não desanime, mãe, siga andando, logo tu encontrarás essa aldeia. E ela então, lembrando das palavras do filho, consegue retomar a força e segue perambulando por muitas aldeias, por muitos anos. Vez ou outra ela sonhava com o menino, que em sonho lhe dizia: mamãe, lembre da aldeia, não desanime. E ela segue até o dia em que a enfermidade toma o seu corpo e ela se vê totalmente fragilizada. O corpo deformado agora era matéria que apodrecia. Aí, na dor extrema, ela fecha os olhos físicos, mas abre os seus olhos para o mundo espiritual, de onde ela vê um menino vindo, lindo, feições de anjo, que diz: mamãe, agora te levarei a conhecer aquela aldeia. A fera, para explicar quem foi essa mulher, é do livro Memórias do Padre Germano. Quem não leu, baita literatura, boa de se ler mesmo. Ele conta em detalhes toda essa história, mas essa fera foi uma condessa. Foi uma condessa que planejou o assassinato do próprio conde, o Enoque. Ele foi envenenado. E 2 anos depois do assassinato, que ela contou com um cúmplice, que foi um médico da época que conseguiu o veneno, ela esposa esse médico, então eles casam e acabam se perdendo de vida, de luxúria e tal. Mas o Enoque amava tanto essa condessa que quando ele desencarna, ele já desencarna sabendo que ela o assassinou, mas ele não sossega no plano espiritual até o momento em que ele consegue permissão de voltar à Terra, tomando a condessa como sua mãe. Então aquele menino com feições de anjo era o marido de outra existência que ela própria assassinou. E ela era uma condessa lindíssima, de corpo, cabelo perfeito, tudo lindo. E que fez tudo aquilo, né, com o seu grande amor. E ela vem nessa expiação, então, nascer numa aldeia e passar por todo esse tormento, todo esse sofrimento. Essa história é só para ilustrar de que não há nada injusto na vida. Até as grandes, principalmente as grandes provações, elas não são necessárias. Basta que tenhamos fé, basta que tenhamos humildade para pedir ajuda e acreditar, sobretudo acreditar, que Deus é amor e bondade e que nós estamos aqui sim apenas de passagem. Obrigada.